Problema nenhum. Olá, pessoal. Vamos agora apresentar o trabalho da disciplina Metodologias do Ensino da Matemática da Universidade Federal de Alagoas e somos do curso Licenciatura em Matemática. Esse trabalho ele tem como título Campos Conceituais e os Problemas Matemáticos para os anos iniciais e sexto ano e a conversão de registro de representação semiótica no ensino médio. Temos aqui os componentes do grupo: eu, Adriana, Ariane, Cauã, Esterlina, Fernando, Giovanni, Guilherme e Juniele. É sobre os problemas. Os problemas eles podem ser utilizados no terceiro, no quarto, quinto e sexto ano do ensino fundamental e vai abranger operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, os problemas, né, são baseados, no caso da resolução, na teoria dos campos conceituais de Vernon. Temos aqui a competência geral da BNCC, né, que no caso vai ser trabalhada ao trabalhar com esses problemas. Temos também as competências específicas de matemática para o ensino fundamental e as habilidades da BNCC. Elas são relativas às estruturas do campo conceitual aditivo e multiplicativo. Então, essas habilidades elas vão ser trabalhadas nas questões de multiplicação e de adição que a gente vai resolver posteriormente. Temos aqui as habilidades da BNCC, né, continuando as habilidades. E a gente agora vai chegar no campo conceitual aditivo, que vão ser as estruturas de transformação, composição e comparação, onde a gente já vai trabalhar as questões. Bom, Santos Lima, eu vou falar sobre o problema de transformação. O enunciado fala que nesse torneio, uma competidora perdeu 7 pontos e terminou o campeonato com 17 pontos. Quantos pontos ela tinha antes de perder os 7 pontos? A resolução, utilizamos a informação de que ela perdeu 7 pontos e terminou com 17. E quantos pontos ela tinha antes da perda? Bom, o estado inicial, que é 17, que é o que ela terminou, a transformação mais 7, e o estado final 24, que é a pontuação que ela tinha antes da perda. Portanto, a solução é 24 pontos. Com a resposta sim, da competidora tem 24 pontos antes de perder esses pontos. E a justificativa da resposta é que, utilizando a informação de que a competidora encerrou o torneio com 17 de pontuação, tendo perdido 7 anteriormente, ao somar os pontos perdidos com pontuação final, obtém-se que ela possuía 24 pontos antes da perda. Olá, meu nome é Ariane. Eu vou apresentar para vocês aqui o problema de composição. Vou ler o enunciado do problema. Rodrigo tem 15 mil reais e pretende comprar um carro que custa 34.500. Quantos reais faltam para Rodrigo comprar este carro? Vejamos que eu vou falar como eu fiz a resolução, mas vejamos que o enunciado nos diz que Rodrigo obtém 15 mil reais. Ou seja, dos 34.500, que é o valor total do carro, o Rodrigo já tem 15 mil reais. Ou seja, o que falta para Rodrigo comprar o carro é 34.500, que é o valor total do carro, menos o valor que o Rodrigo já tem. Ou seja, ficaria a parte 1 é 34.500, a parte 2, 15 mil, e o total seria 19.500, porque é a subtração de 34.500 menos 15 mil. A solução foi 19.500, e a resposta, faltam 19.500 para o Rodrigo comprar este carro. E a justificativa que eu coloquei para esse problema foi a seguinte: como no enunciado foi dado o valor total do carro, que foi justamente os 34.500, e o valor que Rodrigo já possuía, que é os 15 mil, subtraímos os dois valores que tínhamos e encontramos o resultado que faltava, que foi justamente o que eu fiz na resolução. E foi esse o problema de composição. Nos diz: na classificação final do campeonato de futebol, meu nome é Guilherme e eu vou resolver o problema do campo aditivo, comparação. O enunciado nos diz:
Na classificação final do campeonato de futebol, nosso time obteve 41 pontos e o primeiro colocado 52. Quantos pontos nosso time teve a menos que o primeiro colocado? Bom, eu propus essa figura, essa ilustração abaixo, para poder nos ajudar a compreender melhor visualmente o problema que foi nos proposto. Então, nós temos um campo de futebol onde tem dois times, o time vermelho e o time azul. O time azul, como mostra o placar, está com 52 pontos e o time vermelho 41. Então, através dessa figura, nós podemos visualizar melhor o problema e partir para a resolução. Na resolução, eu extraí alguns dados que foram nos dados no enunciado, que é o primeiro colocado teve 52 pontos e o segundo colocado 41. Então, nós podemos fazer um esquema para poder resolver essa questão. Nós temos dois dados e precisamos do terceiro. Então, subtraindo 41 pontos de 52, nós vamos achar a quantidade que nós queremos. Então, como mostra a conta armada, 52 menos 41, 11. Então, a solução para esse problema é 11, como nós encontramos na resolução. A resposta para esse problema é que o time teve 11 pontos a menos que o primeiro colocado. Já a justificativa da resposta é que, como se trata de um enunciado de comparação, de um problema, né, do campo aditivo de comparação, foi nos dado 2 pontos, né, para o nosso esquema, que seria o referente e a relação. O referente é 52 pontos e a relação 41 pontos. Então, nós precisávamos achar o terceiro, né, para formar o nosso esquema do campo de comparação, que seria o referido. Então, nós utilizamos a subtração para poder achar esse valor, nessa diferença que estávamos procurando. Como no esquema, né, de comparação nos mostra, precisamos ter o referente, o referido e a relação. Então, nós tínhamos o valor do referente, que era 52 pontos, que era o primeiro lugar, e tínhamos a relação, que era 41 pontos do time que foi em segundo. Então, nós precisávamos do referido, da diferença entre esses 2 pontos. Então, realizando as contas que foram feitas, chegamos nos 11 pontos. Então, esse foi o método que utilizei para resolver o problema do campo aditivo de comparação. Bom, agora tendo trabalhado com o campo aditivo, a gente vai entrar no campo conceitual multiplicativo, tendo as estruturas de organização retangular, combinatória e proporcionalidade. As questões propostas, elas podem ser utilizadas na primeira série do ensino fundamental e abrangem a conversão do registro semiótico, ou seja, a representação da lei de formação para o gráfico da função, certo? Então, essa teoria dessas são dos registros de representação semiótica de Duval. Temos aqui algumas habilidades, né, da BNCC que a gente pode aplicar quando for abordar essas questões no ano do ensino fundamental. Temos também algumas competências e habilidades da BNCC para o ensino médio, tendo como conteúdo funções, ficando com a parte combinatória. Agora eu vou ler o enunciado da questão, que é o que diz: uma fábrica produz modelos de bicicletas com e sem marcha. Tem 4 opções de cor: azul, vermelha, verde e preta. Quantas bicicletas diferentes é possível obter, considerando essas cores, modelos com e sem marcha? Nessa questão, vamos analisar primeiro quantos modelos nós temos disponíveis, que seriam 2, com a marcha na resolução, que seria o sem e o com marcha. E cada modelo a gente vai ter 4 possibilidades. Aí, fazendo pelo princípio multiplicativo, a gente apenas multiplicaria a quantidade de modelos vezes a quantidade de cores, que seria 2 vezes 4 igual a 8. A solução, então, para o problema será 8. A resposta: é possível obter 8 combinações diferentes, considerando os 2 modelos de 4 cores. E a justificativa das respostas, após a análise dos dados que compõem a questão,
sabe que temos dois modelos, sem macho com macho, e temos 4 possibilidades de cores: azul, vermelha, verde e preta. Logo, a partir dessas informações, usando a multiplicação, será obtido o resultado. Então, era uma questão lá, Cauã. A minha questão era uma questão do tipo organização retangular. O enunciado da questão diz: a concha que Zélia faz é formada por 20 fileiras e retalhos. Cada fileira é composta por 12 retalhos brancos e 12 azuis. Quantos retalhos foram utilizados no total para confeccionar essa concha? Bem, primeiro a gente deve analisar os elementos que temos no enunciado da questão para montar a resolução dela. O enunciado fala que Zélia tem uma coxa com 20 fileiras, onde cada fileira é formada por 12 retalhos azuis e 12 brancos. Sabendo que ao todo temos 24 retalhos por fileira, para saber quantos retalhos foram usados, podemos fazer uma regra de 3, onde na primeira fileira a gente pode representar como tem 24 retalhos, e na 20ª fileira a gente representa como X para a gente determinar qual será o valor. Multiplicando cruzado, a gente vai ter a seguinte equação: X é igual a 24 vezes 20, onde X será igual a 480 retalhos. Sendo assim, a solução será 480. Resposta: foram necessários 480 retalhos para fazer a coxa. Justificativo: usando as informações, sabemos que cada fileira da coxa sempre terá 24 retalhos, sendo eles 12 brancos e 12 azuis. Logo, teremos que para formar essa coxa foram necessários 20 fileiras com 24 retalhos cada. Temos, assim, que foram usados 480 retalhos. Assim, para obter esse resultado, foi necessário fazer uma regra de 3. Obrigado. Bom, temos agora, né, a última questão dos problemas de campo multiplicativo abordando proporcionalidade. Então, o enunciado do problema, ele fala que, para fazer 3 copos de refresco, a Cíntia, ela utiliza um copo de suco concentrado. Então, a pergunta que nos dá é: quantos copos de refresco ela poderá fazer com 2 copos de sucos concentrados? Então, aqui nessa representação, a gente tem a ilustração de que um copo de suco concentrado, esse maior, que tem, né, aparente estar bem concentrado mesmo pela cor e que tem a laranja ao lado, ele equivale a 3 copos de refresco, esses que têm os canulinhos e uma rodelinha de laranja na ponta, certo? Então, partindo para a resolução do problema, a gente tem que, com os dados, né, que foram nos dados do enunciado, a gente pode fazer a seguinte relação, utilizando uma regra de 3, né, para determinar esse problema de proporcionalidade. Ou seja, a gente sabe que um copo de suco concentrado, ele equivale a 3 copos de refresco, certo? Com um copo de suco concentrado, a gente faz 3 copos de refresco. E a questão quer saber quantos copos de refresco a gente faz com 2 copos de sucos concentrados. Então, nesse caso, a gente montou, né, essa continha aqui, regra de 3, e a gente faz aquela famosa multiplicação, né, meio pelos extremos. Então, multiplicando cruzado, a gente tem que x vezes 1 é igual a x, e 3 vezes 2 é igual
a 6. Então, x é igual a 6. Aqui no final, a gente tem novamente a ilustração, né, do problema, onde a gente tem a representação de um copo de suco concentrado, equivalendo a 3 copos de refresco, e temos a resposta, né, de que 2 copos de sucos concentrados equivalem a 6 copos de refresco, como mostra aqui a nossa pequena ilustração, certo? Esses 6 copinhos aqui, com esses 6 canudos e as rodelinhas de laranja. Então, partindo mais um pouco aqui, a gente tem que a solução do nosso problema é 6, certo? A resposta seria que Cíntia poderá fazer 6 copos de refresco com 2 copos de sucos concentrados, né, como a gente viu na ilustração. E a justificativa da resposta é que, para resolvermos este problema, a gente analisou as informações que não é dada, certo? Então, sendo assim, a gente tem que Cíntia, ela fez 3 copos de refresco com apenas um suco, um copo de suco concentrado. E ela quer saber quantos copos fará com 2 copos de sucos concentrados. Quantos copos de refrescos, no caso, né? Então, com essas informações, podemos analisar do que se trata de uma questão de proporcionalidade, né? Onde a gente está relacionando de muitos para muitos, a gente está aumentando a nossa quantidade, e que a gente pode resolver esse problema utilizando uma regra de 3 simples, como foi mostrado, certo? No slide passado. Então, conclui-se essa questão. Agora a gente vai entrar nos registros de representação semiótica, né, que nada mais é a conversão. Né? No caso, a conversão de uma representação é a transformação que ocorre entre registros diferentes. A questão A pede para que esboce o gráfico da função, e a função é f de x igual a 3x mais 7. Se eu tenho f de x igual a 3x mais 7, iremos saber o valor de x, igualando a função f de x igual a 0. Então, 3x mais 7 igual a 0. Vamos somar ambos os lados da equação por menos 7. Somando, iremos obter 3x igual a menos 7. Como o 3 está multiplicando x, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo o menos 7. Então, fica x igual a menos 7 sobre 3. Precisamos achar o valor de y quando x é 0. Muito fácil. Somente substitui o x por 0. Então, f de 0 vai ser igual a 3 vezes 0 mais 7. 3 vezes 0 é 0, mais 7 é 0. Então, o f de 0 é 7. Se temos os seguintes pontos: 0, 7 e menos 3 e 0, então podemos esboçar o gráfico. Aqui está o gráfico. A solução da questão é o gráfico, porque pede para esboçar o gráfico. O gráfico da função esse gráfico está mostrado aí na imagem. E a justificativa da questão é que como foi dados a função f de x, fica fácil fazer o esboço do gráfico. E utilizando os conhecimentos de equação e função φ, obteremos a resposta. Questão B diz o seguinte: em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30. Então, aqui está o gráfico. Vamos observar no gráfico que temos o ponto x igual a 0 e o y igual a menos 1000. E temos também x igual a 20
y igual a 3.000. A questão pede a representação algébrica do lucro em função do tempo. Foi criada essa imagem. Leonardo, ponto, inteligência artificial. Para resolvermos essa questão, sabemos que 2 pontos determinam a reta. Então, a questão deu implicitamente os pontos, né? A questão de complicação para saber que o x é igual a 0 e y é menos 1.000, e que o 20 é igual a x e o 3b é igual a y. Então, o L de 0 é menos 1.000, o L de 20 é igual a 3.000. Sabemos também que L de t é igual a vezes t mais b. Essa é a fórmula. Função do. Então, temos que 3.000 é igual a L de 20 é igual a 20A mais B. E que menos 1.000 é igual a L de 0, que é igual a B. Então, temos que B é igual a menos 1.000. Então, se B é igual a menos 1.000, podemos substituir diretamente. 20A é igual a menos 1.000, que é igual a 3.000. Então, se eu passo menos 1.000 para o outro lado, somando mais 1.000, fica 20A igual a 4.000. E A é igual a 4.000 dividido por 20. A é igual a 200. Na segunda linha da equação, eu coloquei 300. Eu coloquei 3.000 mais 100. Era para ser 3.000 mais 1.000. Faltou um zero. Portanto, o L de t é igual a 200t menos 1.000. É a representação algébrica em função do tempo. E a solução L de t é igual a 200t menos 1.000. A resposta, podemos dizer, que é uma resposta mais formulada. Portanto, L de t é igual a 200t menos 1.000. É a representação algébrica em função do tempo. A justificativa, como foi nos dado as informações no gráfico, foi preciso usarmos a equação do primeiro grau e também os conhecimentos de função afim para resolver. Então, foi usado também subtração, usado divisão, multiplicação. Então, para que possa resolver essa questão, o aluno é preciso saber os conhecimentos das 4 operações, equação do primeiro grau e função afim. Do nosso vídeo, certo? Então, se você chegou até aqui, obrigado pela atenção. Neste vídeo, a gente apresentou tarefas matemáticas que envolvem a teoria dos campos conceituais proposta por Verneau e a teoria dos registros da representação semiótica proposta por Duval. Através dela, a gente pode perceber a importância de se elaborar e selecionar tarefas que auxiliem no desenvolvimento e compreensão das estruturas das operações matemáticas e das formas de representação de um objeto matemático e as possíveis dificuldades de realizar a transformação de um registro para o outro. Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.